Bom dia. Começar o domingão aí com uma bela de uma bomba. A entrevista que o Eduardo Tagliaferro ele concedeu para a revista Oeste, ele fala bastante coisa interessante. Olha, de direita, hein? Não, foi bem isso que ele falou, mas foi quase isso, né? E algumas coisas interessantíssimas, a análise do Kim Paim. Bem, é uma entrevista um pouco longa, a análise que ele fez, mas é muito, muito, muito interessante e importante a gente entender os caminhos que as coisas seguem, tá? Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Repito o que eu já falei, até ser chato. Um ponto aí que eu acho que seria bacana as pessoas levantarem é que Deus toque o coração pra gente chegar no encerramento desses inquéritos. Ele tem que ter um fim um dia. Não é nem questão assim, não, vamos não sentar todo mundo. Nem me atrevo a falar isso. Eu tenho um bom coração, acho que ninguém faz nada, né? Eu passo o pano pro Juscelino Filho, melhor ministro do governo Lula, tenho certeza que ele é inocente em tudo que ele fez. Como é que eu não vou sentir pena da turma da direita? Mas é isso aí. Pô, tem que chegar ao fim desse inquérito. Pode ser um pequeno passo, mas acho que é um passo bem importante em busca de uma normalidade nesse país, principalmente para quem está sofrendo. Mas vamos lá. Essa é a matéria do dia. Não importa se foi no final da noite, é a matéria do dia. Ao longo do dia de hoje, muito se falará dela. O pessoal da Revista Oeste usou o byte do bem. Esse eu acho que é importante, né? Que ele anuncia, ó, vai ter a notícia. E a notícia ser divulgada quando acabasse o programa. E isso aí mesmo, tem que manter a audiência lá, tá mais do que certo. 23 de agosto, 10 horas e 5 minutos. Entrevistadores que conseguiram esse furo jornalístico, o David Agape, Edilson Salgueiro e a Raquel Dias. O Agape é o cara que também estava lá no Twitter Files, né? E que estava sendo cancelado no Twitter 2 dias atrás, porque ele fez uma reportagem sobre uma pessoa que não pode criticar mais, né? Um candidato Aí você vê como são as cores, né? Há 3 dias atrás, Agape era o herói do Twitter Files. 2 dias atrás, ele virou vilão, por causa da reportagem que ele fez. Agora, o Agape já é gente boa de novo. Tô de olho em vocês aí, viu, na rede social. Exclusivo. Eduardo Tagliaferro abre o jogo. Estou sendo perseguido. Entrevista longa, a gente vai olhar quase toda. Em entrevista exclusiva ao Oeste, Tagliaferro nega veementemente as acusações de que teria vazado os dados de seu celular. Ele acredita que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Tagliaferro nega ter cometido o crime. Aí a turma faz várias perguntas para ele, né? E, como toda entrevista, a revista Oeste faz um resumozinho ali no início, com os principais pontos, mas esquece resumo, vamos direto, né, à fonte primária, que são as palavras do Tagliaferro. Os jornalistas perguntaram para ele, por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? Não conversei com ninguém até agora, mas com a revista Oeste eu faço questão. Conheci a revista Oeste pelo TSE. Nas mensagens divulgadas digo que não encontrei nada da revista Oeste. Sou ético. De fato não existia nada. Tanto é que Ayrton Vieira diz, use sua criatividade, pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. O senhor ouve as suas mensagens para o Verdivaldo? Não, porque eu conheço o ministro. Conheço antes de sua entrada no Supremo. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. Vou até abrir uma cadeira aqui, ó. Venha, Tagliaferro. Venha pra tropa dos covardes. Brincadeira à parte, né? Eu acho que eu realmente acho que. Eu acho difícil esse cara ter vazado. Me parece. A história dele me parece relativamente coesa, o que ele vai contando. Sabe? Sei lá. De tudo que acontece no Brasil, o cara assim, não, vou vazar mensagem que pode prejudicar Fulano, Ciclano, Beltrano. No mundo que a gente vive, eu acho difícil. O Verdivaldo e o Serapião, responsáveis pela série de reportagens, o procuraram? Eu recebi o contato do Serapião uma vez, querendo falar comigo, não respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para a corte as perguntas que o repórter da Folha fez para mim. O senhor chegou a ser preso sob acusação de violência doméstica. O que aconteceu? Aí ele fala, pô, fui preso legalmente, não teve nada, foi um disparo acidental, processo correndo no município de Caieiras,
tudo mais, papapá, todas as testemunhas são claras, não fiz nada, o laudo mostra que minhas mãos não tinham vestido de pólvora, foi armação política. Não fui sequer para uma cela, fiquei numa sala a noite inteira. Aí a turma pergunta para ele, então, foi nessa ida à Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Aí ele fala assim, que até o momento de ir para a custódia, estava com meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aplicativo. A gente jamais imaginaria que pudesse haver uma palhaçada dessas. E o que aconteceu depois? Fui para casa, não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou à minha residência, a polícia foi na minha casa atrás do celular, enquanto eu estava a caminho da custódia, fui conduzido sem mandado, levado para uma delegacia de Franco da Rocha, não de Caieiras, onde ocorria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse, poxa, tá todo mundo atrás do telefone. O ministro ligou de Brasília pedindo telefone. Esse telefone vai para São Paulo, de lá, vai para Brasília. Aí o Tagliaferro falou assim, com um telefone em 6 dias, sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna a Franco da Rocha. Realmente, é uma pergunta interessante. Isso ocorreu no dia 9. Então, durante esses 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Com certeza. Pronto. Tagliaferro já colocou várias pessoas sob suspeita. E o senhor recebeu esse celular de volta? Sim. No mesmo dia, fui comprar um novo telefone. O celular apreendido era um iPhone 12, comprei um iPhone 13. Conversei com um colega, contei que meu antigo celular estava apreendido. Ele ficou inconformado, me convenceu a irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, né? Me disseram. Como o telefone foi a Brasília e voltou, sem lacre, sem nada, né? O delegado devolveu meu celular. 1 ou 2 dias depois, fui fazer a transferência dos dados do telefone. Apenas queria os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem. Me disseram que não compensaria. Para me certificar que nenhuma informação seria usada, destruir o telefone. Aí vem aquela história bem assim, né? Tá travando o celular. Você tá sugerindo o quê? Ele quebrou? Fizeram alguma coisa com ele? E assim, nenhuma informação seria usada. Destruiu o telefone. Mas também o telefone podia ficar desligado, né? Podia ficar em modo avião. Eu acho que o telefone desligado ninguém usaria ele. Não teria como acessar. Tudo bem. A versão Tagliaferro. E o que os policiais disseram para o senhor? É estranho porque no termo de liberação do telefone está explícito. A partir daquele momento, eu seria o responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal. Como sabiam que meu telefone tinha dados sigilosos? Essa é uma pergunta curiosa. Pegar o celular dele? O celular rodou bastante. E na hora de pegar o celular de volta, queriam só. Se tiver dado sigiloso, você é o responsável. Aí tá falando, por quê? Por que isso daí? Eu declarei meu telefone como pessoal. Será que é algo padrão? Eu não sei. Não sou especialista disso. Mas você vê que essa história começa a ganhar novos contornos. Em toda a investigação de Caieiras, inquéritos, boletins de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionando sobre o telefone. Mas quem apreendeu o celular? Ele devia ter a resposta, né? Mas parece que ele não tem. Aí o povo pergunta, não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Aí o Tagliaferro diz, não tenho dúvidas. Já ouvi gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro. Mas não tem o material. Não queria vender meu telefone. Ali havia não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crime, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. O telefone é pessoal. Eu perdi tudo. Então de quem você suspeita, Tagliaferro? Não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Eu não fui. Isso asseguro. E foi quem então, né? Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido parar nas mãos de alguém para usá-lo no momento certo.
Ontem houve um boato, segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que eu fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte: as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que eu sou cauteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca, não tem jeito. Sempre tive dúvida dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Quem vai dizer não? Quem vai? Quem vai dizer não, né? O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes de inteligência? Aí diz, fui chefe do departamento de fake news do TSE. Coordenei também o Núcleo de Inteligência Nacional das Polícias, integrei a Comissão de Segurança Cibernética e atuei como secretário da Comissão de Regulamentação das Redes Sociais. Como era a relação do senhor com o ministro? Rapaz, ele é muito blindado, só falou comigo 3, 4 vezes, se foi muito. Então as coisas vinham, não eram para mim. A assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela, via tudo o que estava acontecendo, movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados, apenas dei continuidade. Agora a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum, eu só recebia ordens. Então, e sobre isso daqui, eu acho que é uma coisa que as pessoas não deveriam ficar surpresas, né? Gente, se alguém postou algo na rede social e essa postagem gerou algum tipo de retaliação depois, ou essa postagem foi denunciada por alguém, ou acabou chegando de alguma forma, ou possivelmente existe um monitoramento. Então, não dá para tapar o sol com a peneira. Por isso que tem que andar bem esperto, né? Pensar muito antes de falar para não falar nenhuma besteira que depois vai se arrepender. O senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Eu não fazia parte. Havia um grupo só da corte, pelo que percebi, era um grupo deles, e o ministro integrava esse grupo. Como é que esses relatórios eram produzidos? Aí, segundo o Tagliaferro, ele explica o seguinte: eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era de ambas as cortes. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso sempre era de que queria ter golpe, queria ter alguma coisa desse gênero e tudo mais. Então o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. Tá bom. O trabalho era muito rápido, o relatório de minha parte era oficial. Se havia mensagem de ódio, eu informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE pedidos por Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à Corte Eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Aí ele fala que não. No TSE havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Tá bom. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime, não é rito, isso não é comigo. Me formei em Direito há mais de 20 anos, não estou nem atualizado com relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, que é o que determina os ritos, as formas processuais de agir. Tagliaferro tá desatualizado. Essa daqui foi, acho que, a melhor pergunta e a melhor... Na verdade, a melhor resposta de toda a entrevista. Essa foi a melhor resposta. Eduardo Tagliaferro, o senhor, em algum momento de sua vida não, né? O senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não responder. Tagliaferro. Tagliaferro. Meu Deus do céu, velho. Esse Tagliaferro. Eu quero ver como é que a imprensa vai reportar essa entrevista. Quero ver como é que a imprensa vai reportar. É muito difícil essa entrevista passar batida
no debate público brasileiro sem nenhum tipo de comentário. Minha, sei lá, minha aposta. A esquerda, o que é a esquerda? Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fórum, a ICL, Cafezinho. Vamos soltar notas do tipo: Tagliaferro se une à extrema-direita. A farsa fica comprovada. E eles vão vender agora a tese que tudo que está acontecendo realmente faz parte de um mega esquema, um mega escândalo proposital, né? Que não tem nada de substancioso no meio de tudo isso daí. E essa entrevista já é a prova cabal. Você vê, ó, começou ali atrás com o Verdivaldo, Folha de São Paulo, uma articulação golpista para descredibilizar as instituições. E agora você vê que tudo vai se encaixando com as narrativas da extrema-direita e tudo mais. Eu acho que a esquerda vai dar nota nesse tom. A turma do consórcio, eu acho que vai falar o seguinte: Tagliaferro custou entrevista para a revista digital e tal, falou isso, falou aquilo outro, o que nos leva a fazer ponderações. Aí vai fazer algumas ponderações sobre o que ele disse, falar que ainda existem algumas questões abertas sobre esse caso e tudo mais. Talvez saia mais uma nota da imprensa ou não, talvez aí, né, seja a hora de tentar colocar um fim nesses inquéritos. Observar para que lado vai isso daqui. E o senhor Tagliaferro já se negou a cumprir alguma ordem? Nunca, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que sou massacrado pela direita, no entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. E assim evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava: não, isso aqui não. Eu acho que ele não tá mentindo nisso nessa parte não, sabe? Acho que as pessoas no dia a dia acabam recebendo alguma demanda. Às vezes o cara até que mandou sem olhar direito, o cara pega assim, faz um trabalho assim um pouco mais minucioso. Enfim, né? Também teve tu se atrapalhou ali no caso do Marchese, né? Do Homero Marchese, tu se atrapalhou, Tagliaferro. A Oeste tu evitou prejudicar, mas o Marchese tu comeu mosca. Tu deu mole, cara. Não prestou atenção que não foi ele que fez a postagem, que você creditou a ele. Pô. Como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim, vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas pelo cara? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas eu não tive opção. Eu era um funcionário. É como se fosse o cozinheiro e dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Suponho que eu respondi: mas beterraba não. E o chefe respondeu: não, põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Enfim, é a explicação dele. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, tem gente que vai ficar: tá bom. Entendi, Tagliaferro. Vai ter vários posicionamentos diferentes. Depois disso, ele ainda fala um pouco sobre o dia 8, falou que ele analisou alguns perfis que foram requeridos aí ao longo do processo, pessoas que teriam possivelmente participado das depredações, e aí comenta. É uma entrevista que é um capítulo a mais sobre o ocorrido. Capítulo a mais, né? É uma história que, não sei, fica parecendo estar meio longe de chegar a seus finalmente. Mas eu acho que o inquérito, esse podia terminar, viu? Eita, se esse inquérito encerrar, seria bacana, sabe? E vamos tentar voltar à normalidade nesse país. Porque outras coisas, eu acho que não vão avançar. Pelo menos coisas que eu vejo algumas pessoas aí pedindo.